são, os quais nós AS chamamos de chacais, homens cuja linhagem remonta diretamente aos impérios primitivos. Os chacais estão sempre presentes, espreitando nas sombras. Quando eles aparecem, os chefes de estado são derrubados ou mortos em violentos acidentes. Se por acaso os chacais falham, como falharam no Afeganistão e no Iraque, então os antigos modelos ressurgem. 16 Quando os chacais falham, jovens americanos são enviados para matar e morrer. Enquanto passava pelo monstro, aquele gigantesco paredão de concreto cinzento que se erguia do rio, eu estava muito consciente do suor que encharcava as minhas roupas e da contração dos meus intestinos. Tomei o sentido da selva para me encontrar com o povo nativo que estava determinado a lutar até o último homem para deter esse império que eu ajudara a criar, e me sentia sufocar pela sensação de culpa. Como? Eu me perguntei. Um bom rapaz do interior de New Hampshire acabará por se envolver num negócio sujo daqueles. Primeira parte, 1963 a 1971. Capítulo 1 Nasce um assassino econômico. Comecei de forma bem inocente. Eu era filho único, nascido numa família de classe média em 1945. Os meus pais descendiam de uma linhagem de 3 séculos de Yankees da Nova Inglaterra. As atitudes deles, rígidas, moralistas, firmemente republicanas, refletiam gerações de antepassados puritanos. Eles foram os primeiros da família a fazer faculdade, com bolsas de estudos. A minha mãe tornou-se professora de latim do curso secundário. O meu pai serviu na Segunda Guerra Mundial como tenente da Marinha e era o encarregado da tripulação da guarda de um navio tanque altamente inflamável no Atlântico. Quando eu nasci, em Hanover, New Hampshire, ele se recuperava de uma fratura no quadril em um hospital do Texas. Só vim a conhecê-lo depois de completar o primeiro ano de vida. Ele arrumou um emprego como professor de idiomas na Tilton School, um internato para meninos na zona rural de New Hampshire. O campus ficava no alto de uma montanha, sobrepujando imponentemente. Alguns diriam arrogantemente, a cidade de mesmo nome. Essa instituição exclusiva limitava as suas matrículas a aproximadamente 50 alunos em cada nível de graduação, de 9 a 12. Os alunos eram principalmente os herdeiros de famílias ricas de Buenos Aires, Caracas, Boston e Nova York. A minha família não tinha um tostão, mas nós, com certeza, não nos víamos como pobres. Embora os professores da escola recebessem um salário muito baixo, todas as nossas necessidades eram supridas sem custos: comida, alojamento, aquecimento, água e atéus. Jardineiros que aparavam nosso gramado e removiam a neve das imediações da casa. A partir do meu quarto aniversário, eu comecei a fazer as refeições no salão da escola preparatória, encher as bolas para os times de futebol que meu pai treinava e trocar as toalhas do vestiário. Desnecessário dizer que os professores e as suas esposas sentiam-se superiores aos moradores locais. Eu ouvia sempre os meus pais gracejando quanto a serem senhores do feudo, governando os humildes camponeses, os caipiras. Eu sabia que isso era mais do que uma piada. Os meus amigos do curso fundamental e médio pertenciam àquela classe de camponeses. Eles eram muito pobres. Os pais deles eram os desprezíveis fazendeiros, madeireiros e trabalhadores do moinho. Eles se ressentiam contra os prepotentes da colina, e o meu pai e a minha mãe por sua vez me desencorajavam de me relacionar com as meninas caipiras, que eles chamavam de vadias e fáceis. Eu trocava livros escolares e lápis com essas meninas desde o primeiro ano, e com o passar dos anos me apaixonei por 3 delas, em Priscila e Judy. Era difícil compreender o ponto de vista dos meus pais. No entanto, eu acabava cedendo aos desejos deles. Todos os anos, passávamos os 3 meses das férias de verão do meu pai no lago, em uma cabana construída pelo meu avô em 1921. Ela era cercada por florestas e à noite ficávamos ouvindo o pio das corujas e o rugido dos leões da montanha. Não tínhamos nenhum vizinho. Eu era a única criança das redondezas. Nos primeiros anos, eu passava os dias fingindo que as árvores eram os cavaleiros da tábua redonda e as donzelas ameaçadas chamavam-se Priscila ou Judy, dependendo do ano. A minha paixão era tão forte, eu não tinha a menor dúvida, quanto a de Ancelo Corvinevere, e até mesmo mais secreta. Aos 14 anos, recebi uma bolsa de estudos para frequentar a Tilton School, gratuitamente, por insistência dos meus pais. Rejeitei tudo que tivesse a ver com a cidade. Nunca mais tornei a ver os meus velhos amigos. Quando os meus novos colegas de classe voltavam para as suas mansões e coberturas luxuosas nas férias, eu ficava sozinha na montanha. As namoradas deles eram as debutantes. Eu não tinha namorada. Todas as garotas que eu conhecia eram fáceis. Eu as rejeitava e elas me esqueciam. Eu ficava só, e terrivelmente frustrado. Os meus pais eram mestres na manipulação. Eles me asseguravam que eu era privilegiado por ter uma oportunidade daquelas e que algum dia seria grato por isso. Eu encontraria a esposa perfeita, alguém que se encaixaria nos nossos altos padrões morais. Por dentro, entretanto, eu fervia. Ansiava pela companhia feminina, sexo. A ideia de uma mulher fácil era muito atraente. Em vez de me rebelar, porém, reprimi a minha raiva e expressei a minha frustração tornando-me um vencedor. Eu era um aluno exemplar, o capitão de 2 equipes esportivas e o editor do jornal da escola. Estava determinado a me mostrar aos meus colegas ricos e deixar Tilton para trás para sempre. Durante o meu último ano, fui premiado com uma bolsa de estudos integral para atletas na Brown e uma bolsa de estudos acadêmica em Middleburg. Escolhi a Brown, principalmente porque preferia me tornar um atleta e porque a universidade ficava em uma cidade. A minha mãe tinha se formado em Middleburg e o meu pai fizera o mestrado dele lá. Assim, embora Brown pertencesse à Ivy League, a liga das melhores universidades americanas, os meus pais preferiam a Middleburg. E se você quebrar uma perna? O meu pai questionou. Melhor aceitar a bolsa de estudos acadêmica. Eu cedi. Middleburg era, a meu ver, apenas uma versão inchada de Tilton. Ficava na zona rural de Vermont em vez da zona rural de New Hampshire. Na verdade, era uma escola mista, mas eu era pobre e a maioria dos estudantes era rica. E havia 4 anos eu não frequentava uma escola com garotas. Eu me sentia inseguro, desclassificado, era infeliz. Implorei ao meu pai para me deixar sair da escola ou ficar um ano longe. Queria mudar para Boston e aprender sobre a vida e as mulheres. Ele não queria nem ouvir falar disso. Como posso preparar os filhos de outros pais para a faculdade se meu próprio filho não quer ir para a faculdade? Argumentou ele. Vai parecer que estou sendo falso. Compreendi que esta vida é composta de uma série de coincidências. Como nós reagimos a elas, como exercemos aquilo que alguns chamam de livre-arbítrio, é tudo. As escolhas que fazemos dentro dos limites das reviravoltas do destino determinam o que somos. As 2 maiores coincidências que mudaram a minha vida aconteceram em Middleburg. Uma manifestou-se na forma de um iraniano, filho de um general que era um conselheiro pessoal do Shah. A outra foi uma jovem bonita chamada Anne, também uma das minhas amadas da infância. O primeiro, a quem eu chamarei de Farda, jogará futebol profissional CM Roma. Tinha um porte físico atlético, cabelos pretos cacheados, olhos castanhos meigos e uma formação e um carisma que o tornavam irresistível às mulheres. Ele era o meu rival de muitas maneiras. Precisei me esforçar muito para conquistar a amizade dele, e ele me ensinou muitas coisas que me serviriam muito bem nos anos futuros. Também conhecia Anne, embora estivesse comprometida seriamente com um rapaz que frequentava outra faculdade. Ela me colocou sob a sua proteção. A nossa relação platônica foi o primeiro amor verdadeiro que experimentei. Farhad me encorajou a beber, a ir a festas e ignorar os meus pais. Optei conscientemente por parar de estudar. Decidi que interromperia a minha carreira acadêmica para ir contra o meu pai. As minhas notas despencaram. Perdi a bolsa de estudos. Na metade
metade do segundo ano, resolvi dar o fora. O meu pai ameaçou me renegar. Farhad me estimulava. Causei um tumulto no gabinete do reitor e deixei a escola. Foi um momento decisivo na minha vida. Farhad e eu comemoramos juntos a minha última noite em um bar local na cidade. Um fazendeiro bêbado, um verdadeiro gigante, me acusou de flertar com a esposa dele, me pegou pelos pés e me atirou contra a parede. Farhad colocou-se entre nós, sacou uma faca e de surpresa abriu um talho na bochecha do fazendeiro. Em seguida me arrastou pelo salão e me pôs para fora por uma janela, sobre uma ribanceira que ia dar no rio Ter Creek. Fugimos correndo pela beira do rio até o nosso dormitório. Na manhã seguinte, a polícia nos interrogou no campus e eu menti, recusando-me a admitir qualquer conhecimento do incidente. Não obstante, Farhad foi expulso. Nós nos mudamos para Boston e dividimos um apartamento lá. Eu arrumei um emprego nos jornais Record American Sunday Advertiser Diaries, como assistente pessoal do editor-chefe do Sunday Advertiser. Mais tarde naquele ano, 1965, vários dos meus amigos do jornal foram demitidos. Para evitar um destino semelhante, entrei na faculdade de administração de empresas da Boston University. Àquela altura, quem tinha se separado do seu antigo namorado e viajava frequentemente de Middelburg para me visitar. A atenção dela era sempre bem-vinda. Ela se formou em 1967, quando ainda me faltava mais um ano para completar a faculdade de administração. Ela se recusou terminantemente a morar comigo enquanto não estivéssemos casados. Embora eu ironizasse, dizendo que estava sendo chantageado, e na realidade me ressentisse com o que considerava uma continuação do velho jogo arcaico e pudico de padrões morais dos meus pais, também desfrutava dos nossos momentos juntos e queria mais. Nós nos casamos. O pai da Anne, um engenheiro talentoso, desenvolvera um sistema de navegação para um tipo importante de míssil e fora recompensado com um posto de alto nível no departamento da Marinha. O melhor amigo Ciclo, um homem a quem chamava de tio Frank, não era o nome verdadeiro dele, fora contratado como um executivo nos mais altos escalões da Agência de Segurança Nacional, ASN, a menos conhecida, e na opinião da maioria, a maior organização de espionagem do país. Logo após o nosso casamento, o serviço militar me convocou para o exame físico. Passei no exame e então vim diante da perspectiva de ir para o Vietnã antes de me formar. A ideia de lutar no Sudeste Asiático me dilacerava emocionalmente, embora a guerra sempre me tivesse fascinado. Fui criado em meio a histórias sobre os meus antepassados coloniais, entre os quais se incluem Thomas Paine e Ethan Allen, e tinha visitado todos os locais das batalhas contra os franceses e os índios da Nova Inglaterra e no interior do estado de Nova York. Eu lia todo o romance histórico que encontrava pela frente. Na verdade, desde que as unidades das forças especiais do exército invadiram o Sudeste Asiático, eu estava ansioso para me alistar, mas enquanto a mídia mostrava as atrocidades e as incoerências da política americana, eu me sentia emocionalmente inseguro. Ficava imaginando de que lado Paine ficaria. Tinha certeza de que ele se inclinaria pelos nossos inimigos Vietcongues. Tio Frank saiu em meu socorro. Ele me informou que um trabalho na ASN era perfeito para um pós-recrutamento e agendou uma série de reuniões na agência, incluindo um dia de extenuantes entrevistas monitoradas pelo detector de mentiras. Informaram-me que aqueles testes determinariam se eu era fisicamente apto para o recrutamento e o treinamento na ASN, e caso fosse, traçariam um perfil dos meus pontos fortes e fracos que seriam usados para projetar a minha carreira. Considerando a minha atitude em relação à guerra do Vietnã, convenceram-me de que eu fracassaria nos testes. No exame, declarei que como um americano leal eu me opunha à guerra, e fiquei surpreso quando os entrevistadores não insistiram no assunto. Em vez disso, eles se concentraram na minha formação, nas minhas atitudes em relação aos meus pais, nas emoções criadas pelo fato de ter crescido como um puritano pobre entre tantos prepotentes ricos e egoístas. Eles também discutiram a minha frustração em relação à falta de mulheres, sexo e dinheiro na vida, e o mundo de fantasia daí resultante. Fiquei impressionado com a atenção que deram à minha relação com Farhad e com o interesse que demonstraram pela minha disposição de mentir à polícia do campus para protegê-lo. No início presumi que todas essas coisas que pareciam tão negativas para mim tinham me marcado como rejeitado pela ASN, mas as entrevistas continuaram sugerindo o contrário. Só vários anos depois foi que percebi que, do ponto de vista da ASN, aquelas negativas eram de fato positivas. A avaliação deles tinha menos a ver com questões de lealdade ao meu país do que com as frustrações da minha vida, a raiva contra os meus pais, a obsessão pelas mulheres e a minha ambição de viver a boa vida da Vales uma deixa. Eu era seduzível. A minha determinação de me superar nos estudos e nos jogos esportivos, a minha rebelião final contra o meu pai, a minha capacidade de me relacionar bem com os estrangeiros e a minha disposição de mentir para a polícia eram exatamente os tipos de atributos que eles buscavam. Eu também descobri, depois, que o pai de Farhad trabalhava para a comunidade de informações americana no IRA. A minha amizade com Farhad era então uma evidente vantagem. Algumas semanas depois do teste na ASN, ofereceram-me uma tarefa para iniciar o treinamento na arte de espionar, que começaria depois de eu me formar na faculdade de administração vários meses depois. Contudo, antes de eu aceitar oficialmente essa oferta, não resisti a assistir na faculdade a um seminário ministrado por um recrutador do Corpo de Paz do Exército. Um dos maiores argumentos a favor era que, como o ASN, o trabalho no Corpo de Paz do Exército tornava a pessoa qualificada para o adiamento do recrutamento. A decisão de participar daquele seminário foi uma dessas coincidências que parecem insignificantes na ocasião, mas mais tarde mostrou ter implicações capazes de mudar toda a minha vida. O recrutador falou sobre vários lugares no mundo que mais precisavam de voluntários. Um desses era a floresta tropical amazônica onde, segundo ele, os índios viviam de maneira muito próxima dos nativos da América do Norte antes da chegada dos europeus. Eu sempre sonhara em viver como os Abenakis que habitavam New Hampshire na época em que os meus antepassados resolveram se estabelecer por lá. Eu sabia que tinha sangue Abenaki nas veias e queria aprender sobre a vida na floresta que eles conheciam tão bem. Procurei o recrutador depois da palestra e indaguei sobre a possibilidade de ser indicado para a Amazônia. Ele me assegurou que havia uma grande necessidade por voluntários para aquela região e que as minhas possibilidades seriam excelentes. Telefonei para o tio Frank. Para minha surpresa, o tio Frank me incentivou a pensar em me alistar no Corpo de Paz do Exército. Ele me confidenciou que depois da queda de Hanoi, que naqueles dias era considerada uma certeza por homens na posição dele, a Amazônia se tornaria uma área de conflito. É uma região com muito petróleo. Ele disse: vamos precisar de bons agentes lá, pessoas que entendam os nativos. Ele me assegurou que o